Muito para discutir hoje. O presidente brasileiro Lula está em Pequim. Uma série de acordos, memorandos de entendimento sendo assinados, como isso afeta a posição do Brasil diante dos Estados Unidos e na diplomacia internacional. Falamos ainda a respeito da crise migratória na Europa. Já de longa data se discute que a imigração ilegal é um problema no continente. Agora o Reino Unido está tomando medidas mais duras e a gente vai passar por como outros países têm feito o mesmo e o que isso significa para a Europa. Ainda o novo Papa Leão XIV falou pela primeira vez à imprensa e fez um apelo pelos jornalistas. Isso, nas nossas coberturas especiais, a gente começa antes com as nossas manchetes do Brasil e do mundo, e como a gente sempre gosta de falar de mapa, a gente vai começar com o mapa que vocês veem ao meu lado. É o mapa de um país que não existe, mas de uma região pela qual se militou por muito tempo, o Kurdistão, pegando aí um pedaço da Turquia, um pedaço da Síria, um pedaço do Iraque, um pedaço do Irã. A criação de um Estado próprio nessas fronteiras para o povo curdo da região é uma reivindicação histórica que desde 1923 tem ganhado mais e mais força, e um grupo armado, o PKK, que lutava pelos direitos curdos na Turquia desde 84, anuncia então agora a sua dissolução e o fim da luta armada. O grupo foi classificado pelo governo de Recep Tayyip Erdogan como um grupo terrorista de longa data e fazer luta armada na região. Foram mais de 40 mil pessoas mortas em 4 décadas. Essa decisão, que foi tomada em um congresso no norte do Iraque, foi motivada por um apelo do líder preso do grupo, Abdullah Öcalan. O grupo condiciona a entrega de armas à resposta do governo turco. A gente aguarda os próximos desdobramentos. Claro que também no cenário político turco isso é um evento de grande magnitude. A Turquia elogiou a decisão. A gente ainda não tem detalhes sobre o processo de desmobilização, mas uma notícia imensa para quem acompanha o Oriente Médio e que estampou as manchetes internacionais hoje. Falando de conflito armado, a gente vai para Índia e Paquistão. A Índia e o Paquistão concordaram com um cessar-fogo no sábado, mediado pelos Estados Unidos. Até um adendo, eu agradeço ao público que assistiu também ao nosso segmento de Índia e Paquistão. Passou de 125 mil views, se eu não me engano, que é um ponto fora da curva para os cortes desse programa. Depois de semanas de confrontos e um ataque a turistas na região da Caxemira, que matou 26 pessoas, a gente cobriu aqui, vem então essa trégua. Ela contou com o apoio da Arábia Saudita e da Turquia. Trump celebrou o acordo na rede social Truth Social. O espaço aéreo foi reaberto, mas novos bombardeios já deixaram mortos e feridos perto da linha de controle na Caxemira entre os dois países. Horas depois do acordo, então, ambos os lados acusaram um ao outro de violar o cessar-fogo. Indo para outro conflito armado, falamos de Rússia e Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que está pronto para se reunir com Vladimir Putin na quinta-feira, na Turquia, depois que Donald Trump pressionou publicamente por um diálogo direto. Se confirmar, vai ser o primeiro diálogo entre os dois líderes desde 2019. Enquanto isso, a Rússia lançou mais de 100 drones sobre a Ucrânia durante a madrugada de hoje, da segunda-feira, depois de rejeitar uma proposta de cessar-fogo de 30 dias que foi apresentada pelos Estados Unidos e pela Europa. A França apoiou a proposta de uma reunião entre os dois líderes, mas exige que haja uma trégua antes disso acontecer. Zelensky também conversou com o novo Papa Leão XIV e convidou o Papa a visitar a Ucrânia para ajudar a convencer Putin a devolver para a Ucrânia crianças que foram enviadas à Rússia pelo exército russo. Ainda não se sabe se Putin irá pessoalmente, então. Na rede social, o chefe de gabinete da Ucrânia afirmou que, caso Putin se recuse a comparecer e encontrar Zelensky pessoalmente, seria uma demonstração de medo. Fica aí a retórica. Enquanto isso, Trump, muita coisa acontecendo no Oriente Médio. Se a gente falava de Turquia, tanto com o PKK quanto com a questão de Zelensky, mais uma. No Oriente Médio, então, agora o Hamas confirmou que irá libertou hoje mais cedo. Já confirmado, então, o soldado americano-israelense Edan Alexander, depois de 19 meses em cativeiro. Isso é um gesto de boa fé. Trump deve passar pelo Oriente Médio entre amanhã e o dia 16. A gente tem aqui um vídeo com a cidade natal de Edan, então, Tenafly, em Nova Jersey, que se mobilizou aguardando a libertação dele. Israel disse que permitirá a passagem de Alexander, mas rejeitou um cessar-fogo. E ainda o governo israelense prometeu intensificar ataques e manter um bloqueio até que o grupo terrorista, o Hamas, se renda e deixe o poder. Como a gente disse, Trump visita o Oriente Médio. Ele disse que espera que esse ato seja o começo do fim da guerra. A família de Alexander agradeceu Trump e pediu que as negociações para soltar os demais reféns prossigam. A gente agora começou a falar de Estados Unidos, tem muito para a gente falar a respeito do assunto, uma série de notícias que envolvem o presidente americano. Vamos começando com Dinamarca.
A Dinamarca convocou o embaixador interino dos Estados Unidos depois de uma reportagem afirmar que Washington intensificou espionagem sobre a Groenlândia, segundo o Wall Street Journal. Agências americanas investigam o movimento independentista e o interesse em extração de recursos na região. A gente falou anteriormente em profundidade a respeito de minerais de terras raras e segurança no Ártico aqui no canal. Fica então mais um dos motivos pelos quais os Estados Unidos têm interesse na Groenlândia. O ministro Lars Løkke Rasmussen disse que amigos não devem se espionar, ministro dinamarquês. Cobrou explicações formais e a primeira-ministra Mette Frederiksen reforçou que não se pode espionar um aliado. Tulsi Gabbard, a diretora da inteligência dos Estados Unidos, respondeu atacando vazamentos e prometeu punições. A embaixada americana não comentou o caso. Mais coisa de Estados Unidos, como eu havia citado. Estados Unidos e Irã realizarão então nesse domingo em Omã, ou melhor dizendo, realizaram domingo agora, ontem em Omã, a quarta rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano. Foram cerca de 3 horas de conversas descritas como difíceis, mas úteis. O enviado Steve Witkoff e o chanceler iraniano Abbas Araghchi, a pronúncia lá é diferente. Tem um G com um H, a pronúncia é a seguinte, Abbas Araghchi, lideraram as discussões. Eu tenho um amigo iraniano, o Omid Qureishi, que me ensinou esse negócio do G com H. Então, o chanceler e o enviado americano lideraram as discussões com mediação de autoridades de Omã. As tratativas misturaram reuniões diretas e trocas indiretas de mensagens. O objetivo é limitar o enriquecimento de urânio em troca do alívio de sanções. A gente também cobriu, no início das negociações com o Irã, entre os Estados Unidos e o Irã, essa questão a fundo. Desde 79, a potência do Oriente Médio, o Irã busca tornar-se uma potência nuclear. Com um regime islâmico radical à frente do país, os Estados Unidos têm a determinação de impedir que isso aconteça e, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã tem enriquecido urânio a níveis muito além do que seria necessário para o uso civil, levando à inferência pelos Estados Unidos de que isso se destina a construir uma bomba atômica. Partindo de Irã para China e Estados Unidos, trégua de 90 dias na disputa tarifária. Corte mútuo em 115%. Os Estados Unidos estavam com as tarifas em, lembrando, 145%. Isso também prevê uma nova rodada de negociações comerciais. Na tela a gente tem o comunicado da Casa Branca. A redução vai de 145% das tarifas americanas sobre a China para apenas 30%. A China baixou para 10%. Isso traz um alívio aos mercados globais, bolsas e commodities dispararam. Ambos os lados destacaram que não querem a ruptura econômica. A expectativa é que o período de trégua abra caminho para um acordo mais duradouro e previsível. Então, um arrefecimento da questão de guerra comercial entre os dois países. A gente vai cobrir mais a fundo Lula na China hoje, mas mais uma notícia a respeito de China que a gente também na qual a gente também vai se aprofundar mais adiante no programa. Comerciantes de petróleo adulteraram o rótulo em mais de $1 bilhão em petróleo venezuelano para a China, usando rótulos falsos como se a origem fosse brasileira. A notícia é monumental. A Venezuela está sob sanções secundárias. Significa basicamente que os Estados Unidos impõem sanções ao petróleo venezuelano, mas que se aplicam a países terceiros. Então, se a China compra petróleo da Venezuela, a sanção também está valendo. Essas normalmente são ditas as sanções que verdadeiramente mordem. Qual foi a solução venezuelana? Bem, de acordo com a reportagem, primeiro divulgada pela agência Reuters, mas com fontes publicamente disponíveis, que corroboram os dados, foi colocar o rótulo de que o petróleo estaria vindo do Brasil. Então o petróleo saía da Venezuela, ia para a China em violação de sanções dos Estados Unidos. Qual foi o esquema? Colocar o rótulo brasileiro para evadir isso. Ainda não está claro, a Reuters chegou a indagar o governo brasileiro, ainda não está claro o quanto o governo brasileiro sabia sobre isso. Pode ter se foi algo que foi feito à revelia ou com algum tipo de grau de cooperação. Os navios saíam da Venezuela com destino à China, falsificavam sinais para parecer que saíam do Brasil. A China, que é a maior compradora de petróleo venezuelano, recebeu 463 mil barris por dia nos primeiros meses de 2025. A maioria foi declarada como sendo também da Malásia. E finalizando o giro, a gente tem o seguinte: 22 entidades assinaram uma nota de apoio ao Conselho Federal de Medicina devido a uma resolução que proíbe intervenções hormonais em menores de idade. A gente já cobriu aqui anteriormente também a questão de CFM e a questão de cirurgias transgênero ou procedimentos hormonais em menores de idade.
A resolução aumenta de 18 para 21 anos a idade mínima requerida para a realização de cirurgias de redesignação de sexo. Entre as entidades estão Médicos pela Vida, Associação dos Médicos Católicos de Brasília, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, entre outros. E, pessoal, para a gente fechar esse giro em alto astral, muita gente me perguntou por que não teve o programa ao longo das últimas 2 semanas, e foi por um excelente motivo. Quem estava me acompanhando aqui nas redes sociais, no Instagram, sabe que eu estive em São Paulo e Porto Alegre acompanhando Shenyun Performing Arts. A gente esteve fazendo aqui também a promoção do espetáculo. Esse é um espetáculo que inclui sobreviventes do regime chinês entre os seus bailarinos, entre os músicos, entre os criadores, e busca reviver a cultura da China como era antes do comunismo. A gente fez a promoção longamente do espetáculo aqui no programa e eu estava ansiosamente esperando também a oportunidade de cobrir, de ver como é que as coisas estavam lá. Também é uma época do ano onde eu tenho a oportunidade de conversar com algumas fontes primárias, com sobreviventes do regime chinês e entender como foi a história deles dentro da China. E a reação do público também é uma coisa que aquece o coração. Eu pude encontrar muitas pessoas lá que acompanham o canal, que vieram porque o espetáculo foi promovido aqui. E tudo que a gente faz aqui é realmente com um senso de propósito de tentar trazer uma coisa boa para você que nos acompanha. E quando eu vi as pessoas lá assistindo ao espetáculo, foi muito recompensador porque eu senti que a gente estava oferecendo para o público uma coisa que realmente importava. E vou até citar o nome de algumas pessoas, só o primeiro nome para não expor ninguém também, sem a permissão. Mas um abraço para Anderson, Nádia, Marcos, Martin, até meu xará, o Marcos, e outras pessoas que nos encontraram lá e falaram que acompanham o programa. Foi muito recompensador encontrar vocês por ali. E para a gente encerrar o giro de notícias, eu separei aqui parte da nossa cobertura que também foi para o exterior. Também os chineses acompanham com grande interesse a cobertura do Shenyun, chineses na diáspora. Claro, o Shenyun é proibido na China continental. E vamos rodar um pouco, então, de como é que foi a recepção do público ao Shenyun aqui no Brasil. Foi uma coisa belíssima. Trecho curto para a gente encerrar o giro de notícias. Vamos lá. Espetacular, assim, a maneira que eles trazem toda essa tradição, história da China é maravilhoso. Maravilhoso, realmente resgatando, né, a cultura chinesa, aqueles figurinos tradicionais, a orquestra maravilhosa, sem dúvida um dos melhores espetáculos que eu já vi na minha vida. Eu achei diferente, saber mais é o que ela falou sobre a cultura da China, é diferente de outros espetáculos, né? Então eu gostei bastante dessa parte da história da China. Muito bem, fica então o registro. Foi pra gente um prazer imenso estar ali com o público e também conhecer mais do pessoal que acompanha nosso trabalho e que puderam acompanhar esse espetáculo tão bacana. Um abraço pro Shenyun, foi um prazer fazer a cobertura, um abraço para todo mundo que foi, e vocês viram, o pessoal realmente gostou do espetáculo. Se você foi e está assistindo, também um grande abraço, e você, quem mandou mensagem no Instagram perguntando se eu tinha desaparecido, não desapareci, estava fazendo um trabalho diferente, mas muito gratificante.